Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, virtualmente aqui em nosso canal da internet. Mais uma vez aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E que os amorosos amigos espirituais que nos assistem nesta casa continuem nos amparando nesse singelo trabalho, nos intuindo, para que possamos divulgar o Evangelho do Cristo. Vamos nos permitir uma pausa para reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, sempre voltados para a luz que nos direciona ao bem. E qual o nosso tema de hoje? Hoje eu quero falar com vocês sobre o jejum. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículos 18 a 22, encontramos estas palavras. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e vieram dizer-lhes: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e teus discípulos não jejuam? Ao que Jesus respondeu: podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão naquele dia. Ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, porque a peça nova repuxa o vestido velho e o rasgo aumenta. E diz-nos Jesus: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho estourará os odres e tanto o vinho como os odres ficarão inutilizados. Mas vinho novo em odres novos. Vejamos, amigos, que a questão a respeito do jejum é um assunto que sempre é considerado quando se faz referências às práticas religiosas de vários cultos religiosos. Ao longo dos séculos, o que temos identificado, e também hoje em muitas comunidades cristãs e até mesmo não cristãs, o jejum sendo entendido de uma forma assim, muito literal, como o abster-se, né? Não ingerir alimentos por determinados períodos, mais ou menos longos, até como dietas também, né? O jejum intermitente. Mas, entretanto, o verdadeiro jejum não visa o enfraquecimento das funções orgânicas. O verdadeiro jejum, sim, é renunciar a tudo aquilo que é contrário à lei divina, às ações ilícitas, à prática do mal, manifestada sobre qualquer forma ou tipo. E em termos da tradição do judaísmo, que Jesus procurava aperfeiçoar, a prática do jejum era, de certa forma, exagerada, mas muito ainda entranhada na mentalidade dos religiosos e do povo. E Jesus demonstrou em várias ocasiões que não dava muita importância, não era relevante para ele esse ritual, ainda que fosse exercido por alguns dos seus discípulos e até mesmo pelos seguidores de João Batista, o seu precursor. E o mestre nazareno procurava sempre destacar o quê? A necessidade da aquisição e desenvolvimento de valores morais, valores espirituais, estes sim, eternos e verdadeiros. Entretanto, a tradição judaica havia acrescentado muitos outros jejuns. Relata-se, por exemplo, que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, sem água, ao menos na estação seca. Então, era muito comum associar a prática do jejum à oração ou à penitência. E destaca-se, vale a pena lembrar, nessa passagem do evangelista Marcos, a pouca
importância que Jesus dava a esse jejum alimentar, em detrimento do melhor, isso é, do jejum espiritual. Quando lhe perguntam por que os seus discípulos não jejuam, já que os discípulos de João e os fariseus jejuavam, vieram dizer-lhe, vamos relembrar, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam, como vimos no início do nosso vídeo de hoje. E Jesus reforça, ele respondeu, podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Então é importante, nesse relato do mestre, quando ele reforça que outros dias virão, que outros momentos, deveremos sim fazer com que haja uma limpeza espiritual. E Jesus se utilizou desta alegoria, acreditamos nós, para explicar que, nas circunstâncias, o jejum não se aplicava, pois não havia justificativa para tal. Mas, como propósito do Cristo, não era destruir a lei judaica, como ele diz, mas dar-lhe complemento, atualizá-la sobre as diretrizes do amor e da razão, esclarece que certas práticas, por serem de natureza, digamos, periféricas, de muito menos importâncias, devem ser modificadas, uma vez que Jesus nos diz, ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, porque a peça nova repuxa o vestido velho e o rasgo aumenta. Essa é uma alegoria utilizada por Jesus, da mesma forma que ele fez a alegoria do vinho na garrafa que vai armazenar. Ou seja, o tecido novo em roupa velha vai produzir desgaste e destruição do tecido muito mais rápido. Caros amigos, o processo educativo, ele se manifesta efetivamente quando o indivíduo, quando nós modificamos os nossos comportamentos infelizes utilizados anteriormente. Não é fácil, bem sabemos, mas à luz da orientação de Jesus, nós conseguiremos atenuar os grandes desafios. Reflitamos sobre isso. Bom, é isso que temos para as nossas reflexões de hoje. Espero que tenhamos aproveitado este momento e possamos estar juntos na próxima semana, em que falaremos de um outro assunto do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Se você gostou dessa mensagem, comente abaixo. Se você acredita que essa mensagem também fará sentido para alguém, por favor, faça chegar a um número maior de pessoas. Compartilhe. Deixo então aqui um fraterno abraço em todos, fiquem em paz e continuemos nos cuidando.